Então, pessoal, olha que coisa interessante que a revista Oeste trouxe, né? O PT quer criar uma Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas, né? Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, nesse ponto específico, nessa questão aí das Forças Armadas, e vou aproveitar também para falar minha opinião a respeito dessa ideia aí que muitos têm a respeito de uma intervenção militar. O que eu acho disso, se eu acho viável, se eu acho que isso deve ser defendido. Vou falar disso no final do vídeo. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aí com este meu modesto trabalho. Se inscreva nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo também, e vamos dar uma olhada nisso aqui. Essa reportagem da revista Oeste trouxe aqui uma fala do ex-ministro da Defesa e ex-chanceler Celso Amorim. E aí ele disse que o PT pretende criar uma Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas. Então, seriam duas coisas diferentes, a criação de uma Guarda Nacional, e haveria também as Forças Armadas mantendo aí o seu status atual, porém, sem o que o PT classificaria aí como uma característica política, né? Isso é preocupante de certa forma, porque em 2021 foi feita uma resolução do Encontro Nacional de Direitos Humanos do PT, imagina a porcaria de evento que é essa, não é? Mas que afirmou, ou seja, isso aqui foi feito no ano passado, que a atual cúpula das Forças Armadas é cúmplice da conduta do governo Bolsonaro, aguarde perseguições aí no alto escalão do Exército. Não tenha dúvidas, porque eles vão querer colocar uma coisa muito mais favorável ao socialismo, ao esquerdismo. Não que eu acho que as Forças Armadas precisem de mais esquerdismo do que elas já têm, mas eu já chego nesse ponto aí. Mas então, essa Guarda Nacional seria mais ou menos aí o que existe hoje em diversos municípios do Brasil, que é uma guarda municipal, né? Vocês sabem, tem a polícia ali que faz a ronda ostensiva no município, tem aquele poder de prender e tudo mais, coisas que polícias fazem geralmente, polícia militar, enfim. Mas os municípios têm a guarda municipal, que são pessoas ali do município mesmo, pessoas civis que têm um treinamento para fazer também a guarda civil ali da cidade, da zona urbana, enfim, coibir crimes também. Qual é o grande problema dessa história? O problema é que isso se assemelha muito, essa criação de uma Guarda Nacional, ao que existe na Venezuela, aquela milícia do partido do Nicolás Maduro, né? Foi feito isso também, uma despolitização, vamos dizer assim, das Forças Armadas, que também não estão totalmente contra o governo, não, diga-se de passagem. Mas o governo tratou de criar um grupo, uma milícia armada ali, totalmente favorável ao partido, um braço armado do partido. Sabe, uma SS da Alemanha nazista, só que uma versão venezuelana dela, né? Ou seja, pessoas ali com um status oficial, armadas, violentas e que defendem o governo contra protestos, contra opositores e tudo mais. Eles têm assim uma ação até fora da lei autorizada pelo governo. Não tenha dúvidas, se o PT realmente pretende criar uma Guarda Nacional, é para seguir os passos lá do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro na Venezuela, criar uma guarda e que na verdade vai se comportar como um braço armado do Partido dos Trabalhadores. Eles meio que tentam fazer isso com o MST, né? Teve essa coisa ridícula aí do Guilherme Boulos mandar o MST desobstruir as rodovias, como se eles tivessem poder legal para fazer esse tipo de coisa, né? Mas o PT sempre quis utilizar um braço armado como o MST para viabilizar a sua conquista do poder. Todo partido socialista tem isso. Todo governo de esquerda quer ter um braço armado que lhe permita atuar fora da lei, perseguindo agentes da sociedade civil, coibindo protestos e tudo mais, coisas que poderiam de outra forma enfraquecer o regime vigente. Então é preocupante esse tipo de coisa aqui. Agora, o fato dele dizer que as Forças Armadas deveriam se dedicar exclusivamente à defesa da pátria e não ser algo político, faz sentido naturalmente, claro que faz. O problema é que o Brasil hoje, na figura do presidente, tem uma grande concentração de poder. Diversos outros países possuem a separação entre o chefe de Estado e o chefe de governo, né? Que aí pode haver um presidente, um primeiro-ministro. Na Inglaterra tem o rei e o primeiro-ministro, enfim. Existe essa divisão aí entre essas duas funções.
E as Forças Armadas estariam relacionadas diretamente ao chefe de Estado. E o chefe de Estado, quando há essa separação, não tem esse caráter político exatamente, né? Em alguns casos, sim, ele é eleito, um partido político e tudo mais. Em alguns casos, como o da citada Inglaterra, não. Ele é totalmente apolítico, né? Mas ele não tem, o chefe de Estado não tem um poder de governo, seja aí por meio de uma coalizão com o parlamento, da forma como estipula a lei do país, né? Então as Forças Armadas não estariam vinculadas diretamente ao chefe do governo, mas sim ao chefe do Estado, segundo essa percepção aí de que elas deveriam se voltar para a defesa da pátria. O problema é que nós não temos isso no Brasil. Quem sabe depois de 2026 a gente possa ter aí um semipresidencialismo, dividir aí o poder do presidente do Brasil, que é muito grande, muito concentrado, né? E ter uma coisa assim mais bem balanceada para evitar esse tipo de situação que nós temos hoje no Brasil, que é um país totalmente rachado, né? É curioso pensar que alguns anos atrás, quando o Erdogan, que é o presidente da Turquia, acumulou para si, deu um golpe e acumulou para si os poderes de chefe de governo e chefe de Estado, todo mundo falou que era um golpe, uma coisa terrível, absurda. Sendo que aqui no Brasil, o presidente tem o mesmo poder. Então, o golpe lá do Erdogan na Turquia foi se tornar tão poderoso quanto o presidente do Brasil é poderoso, né? Uma coisa assim curiosa. Mas a gente tem que abrir muito o olho para esse tipo de coisa aqui, esse tipo de manobra do PT. Se houver qualquer sinalização a respeito da constituição de uma Guarda Nacional que funcionaria como um exército civil à disposição do partido, à disposição do governo, isso é um perigo terrível para a nossa existência enquanto uma nação livre, né? Daí para uma total ditadura socialista é apenas um passo, não tenha dúvidas disso. O Congresso Nacional que foi eleito agora precisa ficar muito atento com esse tipo de coisa, esse tipo de estratégia, né? Bom, existem formas de evitar isso aí, que isso seja colocado em prática, né? Talvez isso seja até inconstitucional, não sei dizer, mas tá aí um bom começo. E tem a questão do orçamento também, isso aí custaria um dinheiro generoso, considerável, que precisaria entrar nos custos do governo e, enfim, isso não é fácil de fazer sem o apoio do Congresso Nacional. Mas se o PT tentasse algo nesse sentido, eu não ficaria surpreso de forma alguma. Mas aí, pegando esse gancho aqui, vou aproveitar para falar a minha opinião a respeito dessa questão de intervenção que muita gente tem pedido, muita gente aí tem solicitado que seja feita uma intervenção aqui no Brasil, né? Intervenção, vocês sabem do que eu estou falando. Prefiro não falar aqui no vídeo para evitar ter problemas, né? Mas vocês entenderam do que eu estou falando. Bem, existe apenas um ente no Brasil, né, uma entidade no Brasil capaz de fazer esse tipo de intervenção, né, que é o Exército, ou os militares no geral, né? Então, para que uma intervenção dessas aconteça, mais do que haver motivos, mais do que haver amparo legal, amparo constitucional, porque a gente sabe que isso não significa absolutamente nada, estar na Constituição não garante nada, não estar na Constituição também não impede ninguém de fazer nada aqui no Estado brasileiro. Nós vimos aí nos últimos meses como a Constituição foi lida de formas enviesadas, foi burlada, foi rasgada por diversos membros aí do establishment do Deep State, especialmente dos grandes tribunais, né, do STF, do TSE e tudo mais. Então, haver motivo não é o que importa realmente, haver um amparo legal. O que precisa para acontecer uma intervenção é haver vontade dessa entidade, desse ente, de fazer uma intervenção. E vamos ser sinceros, vocês acham que os militares querem isso? Na boa, vocês acham que eles querem esse abacaxi para si próprios, que eles querem assumir o poder no Brasil, nem que seja de uma forma transitória? Eles não querem isso, isso dá muito trabalho, isso é complicado. E vamos ser honestos também, tá cheio de militar esquerdista aí nos altos escalões, gente aí de alta patente, que é de esquerda mesmo, gosta do socialismo e tudo mais. Esse pessoal aí já teve o Lula como seu chefe durante muito tempo, já teve o PT por mais de uma década coordenando, comandando o exército, não fizeram nada, lidaram de boa com isso aí. Acredito que eles lidarão de boa com isso também. Não existe clima para esse tipo de coisa. Nós não estamos em 1964. Naquela época tinha um clima perfeito para esse tipo de coisa acontecer. Porque em 59 teve a Revolução Cubana e ninguém queria uma nova Cuba acontecendo aqui na América Latina. Então havia todo um apoio internacional, inclusive,
para que intervenções militares acontecessem aqui na América Latina, no caso do Brasil, da Argentina, do Chile, enfim, de vários outros países que passaram por esse período militar também. Agora, atualmente não existe clima nenhum para isso. O que vocês acham que aconteceria se houvesse uma intervenção militar no Brasil? Como a comunidade internacional iria reagir a isso? Os outros países estavam acompanhando as eleições, principalmente com toda essa coisa aí que ficou sendo falado lá fora, de que o Bolsonaro ia aplicar um golpe, que ele é antidemocrático. Então, a gente sabe como as pessoas fora do Brasil, até por causa da barreira do idioma, né, o português não é muito falado lá fora, as pessoas acreditavam na narrativa das grandes mídias, né, que pintavam essa coisa aí de que um golpe democrático, aliás, um golpe antidemocrático iminente no Brasil, né? Então todo mundo estava muito preocupado com o que aconteceria após as eleições aqui no Brasil, se elas transcorreriam de uma forma pacífica, tranquila, e se haveria uma transição de poder depois, se fosse o caso, né? Então todo mundo estava de olho aqui no Brasil, que é muito importante para o mundo inteiro, não tenha dúvidas disso, torcendo para que a coisa acontecesse com tranquilidade. E a coisa aconteceu com razoável tranquilidade. Todo mundo lá fora está satisfeito com os resultados aqui, não por ser esquerda ou direita, para eles faz pouca diferença, mas sim por não ter havido aí uma ruptura institucional que seria um problema sério. Vocês acham que os militares vão querer comprar isso aí? Na boa, porque as pessoas não concordaram com o resultado das eleições? Olha, isso realmente não vai acontecer, não tem chance disso aí acontecer, não há interesse por parte dos militares, seria algo muito trabalhoso para eles e não traria vantagens de forma alguma, traria apenas prejuízos e complicações para eles. Então, se tem alguém esperando que os militares vão fazer alguma coisa, torcendo para isso acontecer, pessoal, a estratégia não é essa, a estratégia é partir para outro lado, isso aí está fora de cogitação, ninguém quer isso para falar a verdade, né? Ninguém pensa um pouquinho para refletir como é que são as coisas, que é uma ruptura institucional nesse momento. Existem outras estratégias que têm que ser perseguidas. Mas aí, o que você acha desse suposto plano aqui do PT de criar uma guarda nacional? Você acha que isso vai ser levado para frente? Você acha que isso tem chance de acontecer? Deixe aí o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.